Eu vejo, assim, muitas vezes, especialmente os jovens, tendo necessidade de quebrar a cara, quebrar a cabeça, tomar um tombo, por mais que você diga, cara, não pisa ali, cara, ali tem um poço, você vai cair lá embaixo, você vai se quebrar todo. Mas se eles não vivenciam essa dor porque existe também em alguns momentos aquele ímpeto do jovem, aquela arrogância e prepotência da juventude que acham que são capazes de qualquer coisa, que não tem nenhum risco, que vai dar tudo certo e que eles são capazes de qualquer coisa. Isso quando tem esse. Depois a gente fala do outro lado, que tem o outro lado também, mas e aí, cara, como é que é isso? Como é que faz para deixar quebrar a cara ou ajudar no caminho? E quanto ajuda no caminho? E outra coisa é o seguinte: no meio dessa trajetória, certamente tem pessoas que respondem muito bem aquilo que você passa e outras que talvez respondam de uma maneira até oposta do que você está falando e pregando. E como é que você lida com isso? Fiz um monte de perguntas numa só, né? Não, acho que assim, primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: imagina o que seria do mundo se as pessoas não arriscassem. Muita coisa que a gente muitos riscos que a gente conhece é porque alguém foi lá, se arriscou e mostrou pra gente que ali tinha um risco. Então, essas pessoas têm uma certa importância dentro da sociedade para poder, inclusive, que, assim, de novo, se você não explora o risco, você não conhece o risco. Exemplo, uma coisa que eu tive que aprender, que é até difícil de falar assim, vamos falar aqui na boa. Eu trabalho há alguns anos com fraude, com combate à fraude. Eu tenho uma participação aqui na Resolve que eu trabalho com a missão de enxugar gelo, de que a gente fica lá trabalhando 12 horas para poder evitar fraudes e os fraudadores trabalham 24/7 fazendo isso daí. Então a gente vai enxugando gelo. O que você, para você se tornar um profissional da área de fraude, você tem que ser especialista em fraudar. Você tem que conhecer todo tipo de fraude, como é que elas acontecem, enfim. A diferença toda está no quê? Na tua decisão. Você é o cara que vai ser fraudador ou o cara que evita? Aí é a sua decisão de que caminho você vai seguir. Uma pessoa que decide, vou correr o risco ou não vou correr o risco, e aí o que acontece? Como é que você vai calibrar o seu modelo de risco? Sabendo quais são os seus limites. Então, quando você faz, por exemplo, alguma coisa de autoconhecimento, você vai naqueles cursos de leader training, etc. Tal, você aprende a conhecer seus sentimentos ao limite, né? Conhecer todos os seus limites para que você então escolha como é que você vai andar. Então eu entendo que para o jovem é natural, se ele está com pressa de evoluir, se ele está com pressa de acontecer, talvez o errado não está ele assumir riscos. Talvez seja a pressa que ele esteja de fazer tudo em 10 anos em um ano. Então essa ansiedade, sim, é que eu acho que precisa combater. Porque isso é um sentimento novo, é uma cultura nova dessa nova geração, que vem num galope pesado e que a nossa geração na liderança não está conseguindo domar. Porque aí é a grande questão. Quando você encontra um foguete na tua frente, você tenta parar ele, você tenta controlar ele, né? O que você faz quando o foguete? Então a pergunta sempre é o seguinte: esquece que é uma pessoa, finge que é um foguete que está ali. Qual que é a decisão mais sábia para você tocar aquilo ali? Então, a gente tem que entender que, assim, eu acho que a nossa geração está perdendo, a nossa geração mesmo aqui, a nossa, está perdendo uma oportunidade ímpar de lidar com uma geração que, teoricamente, todo mundo diz que é extremamente difícil de lidar, e eu discordo, porque a geração difícil de lidar foi a nossa. Porque a nossa geração, meu amigo, não era qualquer pessoa que influenciava a gente, não. A gente não comprava qualquer barulho, não. Então, o cara, para influenciar a gente, o cara tinha que ser muito, muito o top do top do top do top popular master lá, para a gente poder se guiar. Eu brinco com vendedor de enciclopédia, né, cara? Para mim é a profissão mais Exatamente. difícil da vida, né? Exato. Então, a nossa geração tinha essas convicções e a gente era muito difícil de ser influenciado. Essa geração aqui, meu amigo, um garoto de 14 anos influencia eles na internet. Exatamente. Então, como é que você vai falar que é mais difícil de lidar com eles? Não, é muito mais fácil. A gente não tem a paciência, porque a gente quer que eles. A gente está acostumado com a pessoa que, assim, eu falo e você faz. Não é assim. Agora, é o tipo de pessoa que, se você lida o seguinte, acho que a grande missão nossa, da nossa geração, é aprender a gerenciar furacões. Cara, é muito Então, legal você falar. É muito legal você falar isso aqui, porque assim,
Porque eles são forças gigantes. A gente tem que usar isso a nosso favor. Como que a gente usa isso, né? Mas aí, por exemplo, fazendo um contraponto, poxa, eu tenho um foguete aqui, mas eu tenho, por exemplo, eu particularmente eu tenho ainda alguns, vou dizer, preconceitos, por não ter ainda tido a experiência e a oportunidade de trabalhar com essa geração nova. Então eu estou sempre envolvido com um misto de gerações ali, minha ou mais antigas que a minha. Mas quando eu começo a ver, tipo assim, poxa, eu sei que tem... Hoje é muito fácil você perceber quando você tem um gênio na tua frente, né? Você consegue perceber. A informação é diferente, ela não tem mais que ler Barça. Então, assim, de certa forma, a gente acaba tolhindo, né? A gente fala até muito, né, Guilherme, tipo assim, que a gente vai perdendo a criatividade ao longo dos anos, né? Então, a gente tem pessoas hoje que continuam muito criativas, principalmente acho que pelo advento das redes sociais, né? Faz com que essa galera se mantenha criativa, né? Porque ela tem que gerar um ponto de autoridade em algum momento, então, para isso, ela tem que ficar tentando criar alguma coisa. E aí, quando eu, teoricamente, recebo um gênio desse, que pode me questionar sobre a forma como eu trabalho, a forma como os processos são feitos, vou tentar fazer uma disrupção ali, você vai acabar tolindo ela, né? Não é assim que funciona, né? Então, cara, é complicado, cara. Assim... Vamos fazer um exercício simples aqui? Vamos, claro. Vamos fazer um exercício simples, tá? Imagina que a juventude tem lá, assim, tem uma jornada que os caras têm que pular por uma determinada poça ali, um tamanho de um pouquinho maior que a perna ali. E aí toda vez esse jovem vai lá, pula e cai. E aí ele tá fazendo, todo mundo aí vai lá, um tenta igual, aí vai o outro tenta, vai o terceiro tenta, eles estão lá. E aí, só isso aqui hoje já viraliza, né? Então, ou seja, todo mundo vai tentar fazer a brincadeira do pular a poça. Aí você não fala nada, aí você deixa os caras caírem à vontade. Deixa eles caírem à vontade. Aí você chega, para, olha, vai e simplesmente vai lá do seu jeito, vai lá e pula a poça. Ponto. A partir desse momento, todos esses caras agora vão seguir para poder entender como é que você fez isso. Então, é assim, por que a gente vai... A gente tem que parar de querer explicar o que a gente faz, o porquê a gente faz, e a gente tem que simplesmente ir lá e fazer. Deixa os caras fazerem à vontade. Depois você vai lá, chega e faz. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter esses caras falando, caraca, você viu aquele cara? Pô, como é que você faz isso? Aí eles vão vir atrás do conhecimento, e aí você entrega o conhecimento para eles e fala, olha, é simples, só que não é de graça. Para fazer isso daqui, você tem que aprender isso. E aí você dá um desafio para eles. Porque é isso que estimula o jovem. Então, tudo está na forma que você quer entregar as coisas. Então, assim, pensa o seguinte, já vou trazer o cara para minha empresa, já vou mimar ele, vou dar um notebook, vou dar isso daqui, vou dar isso daqui. Então... Aí você quer que esse cara depois faça o quê? Saia produzindo feito furacão? Como? Se ele já ganhou tudo isso sem fazer absolutamente nada? Então, eu acho que você tem que trazer desafios e principalmente o conhecimento pelo exemplo. Você vai lá, pega e faz. Você trabalhou agora um dos princípios básicos de liderança, né? Que vem do inglês lá, walk the talk, né? Liderar pelo exemplo. É fazer, né? É mostrar, fazer, né? Demonstrar. Né? Isso vale, eu acho, que para qualquer um. Não é só para o jovem, né? Não. Porque não adianta você falar, ó, é por ali, ó, vai por ali, mas você vai por outro caminho. Então, não, esse é o caminho, né? E mostra e demonstra e prova que aquilo está dando certo e que tem efeitos positivos, né?